Olá, galera. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, depende de quando você for assistir esse vídeo. A gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje. Vai ser sobre produtos notáveis e fatoração. Lembrando que essa matéria, a gente tem um pré-requisito de lembrar de algumas coisas, principalmente sobre monômios e, bem breve, sobre trinômios e polinômios. Não fica preocupado se você não lembrar desse conteúdo, porque em breve a gente vai falar sobre o que você vai precisar aqui nessa aula. Beleza? Então vamos avançar aqui. Deixa eu passar nosso slide. Passar aqui. Então vamos lá começar a falar o que são produtos notáveis. Há certos produtos que ocorrem frequentemente no cálculo algébrico e são chamados de produtos notáveis. Considere que A, B e C são números reais quaisquer. Tá, observe uma coisa aqui. Vamos lembrar que na matemática, produto significa multiplicação. E aí você lembra que em matemática a gente vai ter alguns produtos, no caso nós vamos ter algumas multiplicações que são mais relevantes, ou seja, elas acontecem com mais frequência. Então, obviamente, a gente tem que lembrar delas com mais eficácia, porque a gente vai usar mais elas. Vamos lá, começar a definir elas. Produtos que está aqui. Agora que a gente tem o seguinte, o quadrado da soma de dois termos é o nosso primeiro produto notável que a gente tem que usar. Primeiro, por que nós chamamos de produto de quadrado da soma de dois termos? Observa que está elevado ao quadrado e que está rolando uma soma dentro do parênteses. Portanto, a gente está fazendo o quadrado de uma soma. A questão é, essa matéria ela pode ser um pouquinho maçante se você pensar no ponto de vista que tem que gravar muita fórmula. E realmente, essa matéria, a dificuldade dela vai ser literalmente você lembrar das fórmulas, e são muitas. Então vamos devagarzinho, falando uma por uma, e o primeiro aqui vai ser o seguinte. Qual é o produto do quadrado da soma? Observa aqui, eu tenho o A e o B. O A a gente chama de primeiro termo, e o B a gente chama de segundo termo. E aí a gente tem esse mantra aqui para gravar. O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Em outras palavras, trazendo para a nossa fórmula, a gente vai ter que vai ser o A ao quadrado, mais 2 que multiplica A vezes B, mais B ao quadrado. Ou seja, a gente tem que gravar, se possível, dessa forma, porque gravar falando é mais complicado. Então, repetindo, como que é o quadrado da soma? Vai ser A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Lembrando que o A e o B eles vão ser representados por números quando você tiver lá propriamente dito no seu cálculo, ok? Então, o primeiro caso é esse. Vamos ver alguns exemplos. Deixa eu passar logo todos. Aqui eu tenho 3 exemplos. Vamos observar aqui o primeiro caso. X mais 4 ao quadrado. Gente, x mais 4, o A, no caso, vale x e o B vale 4. Então, na hora que você for fazer o seu cálculo, vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado. Aqui é produto da soma, então fica mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a gente chega a essa solução, x quadrado mais 8x mais 16. Observa que o quadrado da soma, no seu resultado, vai gerar um trinômio. Por que trinômio? Porque você vai ter 3 monômios. Eu tenho x quadrado, eu tenho 8x, eu tenho 16. São 3 monômios, a gente chama de trinômio. Inclusive, ele é chamado de trinômio quadrado perfeito. E depois a gente vai falar deles melhor, porque a gente vai ter que falar sobre a fatoração, ou seja, o caminho reverso. Vamos continuar. O segundo exemplo que eu tenho aqui é 2x mais 5 ao quadrado. Gente, 2x mais 5 ao quadrado, o primeiro termo é 2x, o segundo termo é 5. E como que fica o produto notável? Vai ficar quadrado do primeiro, 2x ao quadrado. Lembrando que nesse caso você vai utilizar o parênteses. Por quê? Porque o quadrado ele está elevando tanto 2 quanto o x. Então você tem que elevar o 2 e o x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Resultado, 4x quadrado mais 20x mais 25. Obviamente, vai gerar aquele resultado outro trinômio. Beleza? E aqui a gente tem outro exemplo, que eu vou dar uma acelerada, vou passar por ele, mas é o exemplo igual aos anteriores, porém com uma fração ali para dar uma complicada no cálculo, porque, obviamente, isso pode acontecer. Tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro caso.
Vamos falar agora do segundo caso. Então, agora, observa, a gente vai ter que falar do quadrado da diferença. Gente, o quadrado da diferença de dois termos é similar ao quadrado da soma. Só vai mudar o quê? Porque agora, ao invés de nós termos o sinal de positivo, nós vamos ter o sinal de negativo entre os nossos quadrados do primeiro e do segundo termo. Então, observa como que fica na fórmula. Quadrado do primeiro menos o 2 que multiplica o primeiro, que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é parecido com o anterior, só muda que agora tem sinal de menos aqui. Beleza? E os exemplos? Vamos ver alguns exemplos. Cadê? Foi. Nossos exemplos aqui são esses. Observa, eu tenho x menos 5 ao quadrado. Lembra que é o quadrado de uma diferença. Lembra que em matemática, diferença significa sinal de menos. Por exemplo, se eu pergunto qual é a diferença da altura de uma pessoa para outra, então você vai fazer uma subtração, logo sinal de menos. Então eu tenho x menos 5 ao quadrado. Como que fica? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Vai gerar resultado x² menos 10x mais 25. Lembrando que também vai gerar um trinômio, ok? E o nosso outro exemplo, eu tenho 3x menos 2 elevado ao quadrado. Mesmo processo. O primeiro termo é 3x, o segundo termo é 2. Ok? E a fórmula vai ficar 3x² menos 2, que multiplica o primeiro, que vai multiplicar o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Resultado, 9x² menos 12x mais 4. E aí a gente consegue finalizar os dois exemplos. E aqui tem outro exemplo, como no anterior, com fração, mas, como eu falei antes, vale da mesma forma. É o mesmo processo de resolução. Beleza? Lembrando, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, esses dois primeiros que nós falamos, eles são os que mais aparecem no concurso de vocês, no caso do Enem. Então, peço que, nesses dois principalmente, vocês tenham aquela atenção a mais, porque eles vão aparecer com mais frequência. Beleza? Então, avançando para o nosso próximo produto notável, nós temos o cubo da soma, e o cubo da soma de dois termos, ele pode ser representado de duas formas diferentes. Primeiro caso, ó, o cubo de uma soma vai fazer da seguinte forma. Ou você faz a mais b que multiplica a quadrado mais 2ab mais b quadrado, ou você faz o cubo do primeiro mais 3 que multiplica o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 que multiplica o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Parece muito complicado falando, mas lembra que isso daqui é uma coisa que, quando você decorar, quando você gravar essa fórmula, ela vai te ajudar muito e vai facilitar para você acelerar o teu cálculo lá na hora da prova do Enem. Lembra? Dos dois que estão aqui, eu já adianto que o mais utilizado, o que a galera mais gosta de apresentar no contexto da prova, é o segundo caso, que é um pouquinho mais complicado, concordo. Mas, repetindo, como que é o cubo da soma? Vai ser o cubo do primeiro termo, mais 3 que multiplica o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 que multiplica o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então é muita informação, eu sei. E na prática, vamos ver como vai funcionar esse cálculo. Vamos ver esse exemplo primeiro. Esse primeiro exemplo aqui é o seguinte, ó. X mais 2 ao cubo. X mais 2 ao cubo, eu sei que o primeiro termo é x e o segundo é 2. Pega toda essa informação e joga na fórmula. Lembrando que está até destacado aqui em cima para a gente dar uma olhada. Vai ficar cubo do primeiro, mais 3 que multiplica o quadrado do primeiro termo, que multiplica o segundo, mais 3 que multiplica o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Foi? E aí a gente vai chegar nesse resultado aqui, x ao cubo mais 6x² mais 12x mais 8. Lembrando que o seu resultado, quando nós fizermos o cubo da soma, vai ser um polinômio. Ou seja, observa que eu tenho ó, x cubo, 6x², 12x, 8. São 4 monômios. Lembrando que se são 4 monômios, significa que eu tenho um polinômio. Beleza? Então, vamos voltar aqui um pouquinho.
O quadrado da soma e o quadrado da diferença vai gerar um trinômio como resposta. Agora, o cubo da soma vai gerar um polinômio como resposta. Inclusive, se você aprendeu a fórmula com eficácia, você vai perceber, inclusive, que a sua resposta ela já fica, inclusive, organizada, com o maior grau à frente, porque observa que aqui é grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Fica em ordem decrescente, de uma forma que, geralmente, é apresentado no contexto do concurso de vocês. Beleza? Esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos mostrar para o segundo. Nosso segundo exemplo, vamos lá. Nesse segundo exemplo eu tenho 2x mais 1 ao cubo. Agora, no primeiro termo é 2x, no segundo termo é o 1. E a fórmula? Mesmo processo. Cubo do primeiro, vamos lá. Cubo do primeiro, 2x ao cubo, mais 3 que multiplica o quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 que multiplica o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Resultado, 8x cubo menos 12x quadrado mais 6x mais 1. Portanto, um polinômio, como a gente já tinha falado antes. Então, observa que até agora nós falamos de 3 casos. Quadrado da soma, quadrado da diferença e agora o cubo da soma. Ok? Vamos avançar agora, vamos falar do outro caso. O cubo da diferença. Vamos lá falar sobre o cubo da diferença. No caso do cubo da diferença, o que vai mudar? Vamos considerar o primeiro, como eu falei, é menos usado, vamos partir para o segundo. Como que fica o cubo da diferença? Vai ficar o cubo do primeiro, menos 3 que multiplica o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 que multiplica o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos, o cubo do segundo. Ou seja, o que vai mudar com relação ao cubo da soma para o cubo da diferença? Vai mudar que agora eu vou ter sinais de menos. Observe que os sinais de menos são intercalados. O que significa isso? Eu tenho o primeiro monômio positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo e o outro negativo. Então fica sempre assim, positivo, negativo, positivo, negativo. É uma forma de você não errar o sinal, porque tratando-se dessa matéria, o que geralmente você acaba se confundindo ou errando por falta de atenção é justamente o bendito do sinal. Então, atenção aos sinais da sua fórmula para a resolução dos produtos notáveis. Foi? Então, o cubo da diferença é assim. E o nosso exemplo? Vamos ver aqui o nosso exemplo. Nesse exemplo, observa que eu tenho x menos 3 ao cubo. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Então, vai ficar cubo do primeiro menos 3 que multiplica o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 que multiplica, e continuando, é só usar a fórmula, como eu falei. Agora, o nosso resultado fica x cubo menos 9x quadrado mais 27x menos 27. Observa que o resultado é um polinômio e, inclusive, o sinal é intercalado. Positivo, negativo, positivo, negativo. Foi? Então, esse é o cubo da diferença. E atenção, porque antes de começar a falar sobre o próximo, a gente já tem que ficar atento. Não é o próximo, sinceramente, mas eu preciso que vocês lembrem que o cubo da diferença não é a mesma coisa que a soma do cubo ou a diferença do cubo. Ok? Depois a gente vai falar sobre isso e vocês vão entender melhor. Porque falando, tudo parece a mesma coisa. O cálculo não é a mesma coisa. Vamos pular aqui alguns exemplos, que depois vocês vão reler, porque eu vou enviar todo esse material para vocês lá na plataforma. Vamos falar agora sobre o produto da soma pela diferença de dois termos. Esse daqui é outro que aparece com muita frequência. Então, por favor, prestem atenção nesse. Esse aqui tem uma atenção também especial, porque aparece com mais vezes lá na prova de vocês. Observa, o que é o produto da soma pela diferença? Observa que eu tenho A mais B que multiplica A menos B. Ou seja, é praticamente a mesma coisa que está multiplicando nos parênteses. O que muda é que um é positivo e o outro é negativo. E por isso, a gente fala que é o produto de uma soma por uma diferença. E o resultado? A fórmula aqui é mais fácil. A fórmula simplesmente, você vai pegar o quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, é a quadrado menos b quadrado. É sempre a quadrado menos b quadrado. Lembrando que tanto a quanto o b, eles são representados por números. Então, vamos ver alguns exemplos. Bom, deixa eu pular aqui logo todos. Aqui, vamos lá, observa. Eu tenho aqui x mais 5 que multiplica x menos 5. Claramente, um produto da soma pela diferença. Então, eu tenho positivo e negativo. Como que você vai resolver? Pela fórmula, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, quadrado do primeiro, x quadrado, menos o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, então é x quadrado menos 25. Observa que o produto da soma pela diferença vai dar resultado como um binômio. O que é um binômio? É aquele que são dois monômios apenas. No caso, x quadrado e o menos 25. São dois caras, então é um binômio. Foi? Lembrando que nós já falamos de um caso, dois casos, na verdade, que geram trinômios e dois casos que geram polinômios. E agora a gente está falando de um caso que gera um binômio. Beleza? No outro exemplo, 3x menos 2 que multiplica 3x mais 2. É a mesma coisa. Você observa que é um produto de uma soma por uma diferença. E o processo de resolução é o mesmo. Então, fica 3x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Resultado, 9x quadrado menos 4. Acabou. Beleza? E o nosso outro exemplo é outro exemplo fracionário, como eu já tinha falado. Observa depois com calma e releia para vocês tentarem resolver essas questões sozinhos agora em casa. Beleza? Então, próximo. Cadê? Aqui. Soma do cubo. Bom, lembra que eu falei para vocês para não confundirem a soma de cubo com o cubo da soma? É justamente o que eu queria dizer. Aqui eu tenho a soma de dois caras elevado ao cubo. Então, observa. Vou escrever aqui no quadro para vocês. Antes, a gente tinha falado isso. Ó. A mais B ao cubo. Isso daqui era o cubo de uma soma. Beleza. Mas agora eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da soma de dois cubos. E isso daqui é diferente uma coisa da outra. A soma de cubo é diferente do cubo da soma. Como que a gente resolve, no caso, a soma dos cubos? A soma dos cubos, a gente vai fazer o primeiro mais o segundo termo, que vai multiplicar a quadrado menos ab mais b quadrado. Foi? Ou seja, vai ser o quadrado do primeiro menos o produto do primeiro com o segundo mais o quadrado do segundo, aqui no finalzinho. Foi? Na prática, toda vez que a gente fala a fórmula, parece complicado. Quando você aplica na questão, aí você vê que não é tão complicado quanto parece. Observa o que eu tenho aqui. X mais 4, que está multiplicando x quadrado menos 4x mais 16. É claramente um exemplo de cubo, de soma dos cubos. Então, eu faço como? X ao cubo, ou seja, o cubo do primeiro, mais 4 ao cubo, que vai dar x ao cubo mais 64. Foi? Aqui, sim, essas questões de produtos notáveis, elas são bem básicas com relação a, se você souber a fórmula, você vai conseguir fazer a questão. Se, por acaso, você não aprendeu a fórmula ou esqueceu a fórmula, fica um pouco mais complicado de você resolver isso aqui na mão, lá na hora da prova de vocês. Tá? Tem outro exemplo aqui embaixo, mas a gente vai dar uma acelerada para conseguir falar o restante dos exemplos. Bom, se existe a soma dos cubos, também existe a diferença dos cubos. Olha para cá, diferença dos cubos. Diferença dos cubos, a gente vai fazer o mesmo processo do que a soma, porém a gente vai mudar o sinal. Aqui fica negativo e aqui fica positivo, ao contrário do anterior. Não fica preocupado se você estiver agora assistindo o vídeo e está pensando, caramba, eu já esqueci a fórmula do slide anterior. Calma, porque depois que nós finalizarmos todos esses produtos, a gente vai botar uma listinha aqui no slide para você observar todas ao mesmo tempo,
e fazer aquelas comparações, para você ter mais segurança de saber qual é o exemplo de cada coisa. Porque, como eu falei, para fazer essas questões, o que vai dificultar vai ser realmente se você sabe ou não aquela fórmula para fazer aquela questão. Então, no caso da diferença dos cubos, é só você fazer o primeiro menos o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro, mais o produto do primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo. Foi. E aqui tem dois exemplos que eu vou pedir depois com calma, para vocês reverem essa resolução e entenderem como que funciona a comparação da resolução com essa fórmula que está lá em cima. Beleza? Então, diferença dos cubos já foi. Quadrado de um trinômio. Gente, vamos lembrar. Trinômio. Trinômio por quê? Porque são 3 monômios. Observa, eu tenho 3 caras aqui dentro, ó, A, B e C. E eu estou levando tudo ao quadrado. Tudo ao quadrado. Como que fica usando a fórmula? Você vai fazer o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Até aqui é fácil. Mais 2, que vai multiplicar. Agora observa que dentro desse parênteses, você vai fazer umas combinações. Você vai fazer pares de letras, tá? Então, o que eu posso combinar primeiro? Posso combinar o A com B, posso combinar o A com C e posso combinar o B com o C. Ou seja, você vai multiplicar por 2 as combinações possíveis que os termos têm. Foi? Agora, na prática, como que funcionam nossos exemplos? Cadê? Esse exemplo é um pouquinho maior. Ops, voltando. Observa aqui. Aqui eu tenho x mais 2y mais 3. Trinômio. O primeiro termo é x, o segundo termo é 2y, o terceiro termo é 3. Pela nossa fórmula, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Então, como que fica? X quadrado, mais 2y quadrado, mais 3 quadrado. Essa é a primeira parte da fórmula. E a segunda parte? A gente vai pegar o 2 e vai multiplicar por todas as combinações possíveis que nós tivermos lá com os termos. Ou seja, o x vezes o 2y, o x vezes o 3 e o 2y vezes o 3. E aí você vai conseguir combinar todos eles. O que a gente faz agora? Você resolve tudo que está dentro do parênteses, essas multiplicações que tem. Vai ficar como? 2xy mais 3x mais 6y. E para finalizar, você vai fazer aquelas distributivas. Ó. 2 que multiplica 2xy, 4xy. 2 que multiplica 3x, 6x. E 2 que multiplica 6y, 12y. Observa que o seu resultado vai dar um polinômio um pouquinho maior do que o polinômio que nós tínhamos achado antes. Foi? Então, esse aqui é um caso de trinômio. O quadrado de um trinômio. Beleza? Esse daqui é um trinômio que é um produto notável, perdão, que aparece menos, né? Com relação à prova de vocês, ele aparece menos para a felicidade de vocês, porque esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente está citando, pode ser que apareça em algum momento alguma prova específica que vocês vierem a fazer, ok? Então, quadrado de um trinômio e, por último, e não menos importante, a gente vai falar do produto de Steven. O que significa o produto de Steven? É fácil, porém, como que nós temos que enxergar isso? Eu tenho que x mais a, que multiplica x mais b, vai ser x quadrado mais ab, que multiplica x, mais a mais b, que multiplica x, mais ab. Lembrando, esse cara que está aqui é uma soma. Esse cara que está aqui é um produto. Ou seja, esse produto notável é excelente para você fazer aquela comparação com a equação de segundo grau, que é outra matéria que a gente trabalha bastante. Lembrando que, aqui nesse caso, a gente tem a soma e o produto. E para quem já está mais familiarizado, vai lembrar que soma e o produto é uma das táticas que a gente consegue utilizar para achar lá as suas raízes da equação de segundo grau. E, inclusive, eu aconselho que a galera que tem mais facilidade de assimilar fórmulas
que leve isso aqui para uma aula posterior que a gente vai falar sobre equações. Então, preste atenção, porque isso aqui vai ser usado. Ok? Outro aqui, vamos um exemplo. X mais 4 que multiplica x mais 5. Alguns vão falar, ué, por que a gente não faz distributiva? Fazendo aqui x vezes x, x vezes 5, 4 vezes x, 4 vezes 5. Posso fazer isso? Pode. Só que a intenção da gente é acelerar o cálculo. É justamente para isso que serve o produto notável. Lembra que o produto notável é uma matéria que ela tem um pouquinho mais de formação algébrica, ou seja, a galera costuma ter um pouquinho mais de dificuldade para poder achar o resultado. Então, observa, x mais 4 que multiplica x mais 5 vai ser o quadrado do primeiro termo, no caso x, que vai fazer a soma com o x do lado, mais o produto. Então, ó, soma, produto. Lembra que produto significa multiplicação. Resultado, x² mais 9x mais 20 é um trinômio. Foi? Trinômio bonitinho para vocês. Agora, avançando, vamos fazer outro processo. Olha o que eu falei para vocês. Nesses casos, apresento aqui para vocês todas as fórmulas que vocês trabalharam comigo. Observa que nessa tabela, a gente tem todas as fórmulas de todos entre aspas, tá? Os produtos notáveis que nós trabalhamos, com exceção do produto de Stephen, que não está aqui. Então, observa, por exemplo, o que eu falei para vocês. O cubo da soma vai dar esse resultado. O cubo da diferença vai dar esse resultado. Observa aqui embaixo, eu tenho a soma do cubo. Foi justamente o que eu falei para vocês. Não confunda o cubo da soma com a soma do cubo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como que você vai fazer? Observa que a fórmula para o cubo da soma é essa e a soma do cubo é essa. Tá? Depois, esse slide, principalmente, copiem ele para o caderno de vocês, porque aqui está tudo organizadinho na ordem que foi falado e, obviamente, a gente vai, sempre que possível, recorrer a essa tabela para poder relembrar qual é o produto notável que a gente vai usar. Lembrando, essa matéria aqui ela é primordial, porque esse conteúdo de produtos notáveis ele vai aparecer infinitas vezes em outras disciplinas. Então, por favor, lembrem disso, porque a gente vai utilizar desses caras aqui em outros conteúdos. Por exemplo, quando nós trabalhamos funções, que está bem breve acontecer isso, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. Pode ser que no meio da nossa função apareça um produto notável desse. Beleza? Vamos pegar alguns exercícios para vocês entenderem aqui como que funciona. Deixa eu pular aqui, depois vocês vão ver com calma o slide. Cadê? Tá, olha para esse exemplo aqui. Esse exemplo é uma questãozinha lá da FRJ. Observa que aqui a pergunta é, sabendo que a² mais b² é igual a 13 e que 2/3 de AB é igual a menos 4, determine o valor de A mais B ao quadrado. Ou seja, a sua resposta no final vai ter que ser a solução do quadrado da soma. Se vocês lembrarem do quadrado da soma, a fórmula era o quadrado do primeiro mais 2 que multiplica o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas, vamos olhar para o nosso slide aqui, vou ficar um pouquinho longe da câmera, acompanhe pelo nosso quadro aqui para vocês entenderem o cálculo. Primeiro, a informação que a gente sabe que 2/3 de AB vale menos 4. Beleza. Agora, eu estou afirmando para vocês que o AB vai ser menos 4 que multiplica 3 meios. Ou seja, observa uma coisa. Deixa eu passar a frente de novo. Observa que o 2/3 passou para o outro lado, multiplicando e inverti, inclusive. Nosso resultado, vou voltar para cá, peraí. Observa que o nosso resultado
vai ser que o produto AB dá menos 6. Beleza, dá menos 6 o produto AB. E agora? Eu lembro a vocês que o produto da soma vai dar A quadrado mais 2AB mais B quadrado. E disso, lembra que agora que está destacado, o A quadrado mais B quadrado está com uma cor diferente e o AB no final está com outra cor diferente. Observa que a questão já falou isso para a gente. Quem é A mais B, A quadrado mais B quadrado? Se você ler o enunciado, está sendo falado que A quadrado mais B quadrado é 13. E o produto de AB, a gente acabou de calcular, que é menos 6. E aí, a gente substituiu, ficou 13 mais 2, que multiplica menos 6. Isso vai dar 13 menos 12. E 13 menos 12 vai dar 1. Portanto, o nosso resultado bate bonitinho com a nossa letra D. Foi? Então, observa o seguinte. Nesse caso, é um exemplo que a gente tem lá de um concurso de vestibular. Tome cuidado, porque essa matéria, como eu falei, ela tem sim a sua dificuldade, porque infelizmente a gente precisa decorar e gravar diversas fórmulas diferentes. O que vocês vão fazer agora? Vai estar disponível para vocês no Classroom a lista de exercício sobre esse tema. Não fique preocupado, porque as questões que estão lá não são tão absurdas de resolução. Peço também, inclusive, que depois, com calma, vocês acompanhem esse slide, inclusive os slides que nós não falamos, porque nós pulamos alguns aqui, porque eu preciso que vocês releiam ele com calma, porque não daria tempo de explicar tudo nessa aula aqui agora, tá? Então, releia ele, faça os exercícios que estão nele e, obviamente, depois você vai resolver aquelas questões que vão deixar lá no Classroom. Qualquer dúvida, vocês me procurem, beleza? Inclusive, tem outras questões além dessa aqui que nós fizemos. Vocês vão, inclusive, refazê-las e tentar achar o gabarito. Caso tenha alguma dúvida, como eu falei, me procure. Beleza? Então a gente finaliza por aqui. Até a nossa próxima aula. Lembre que fazer o exercício é fundamental para você entender a matéria. Então lembre que matemática, nesse caso, tem que ser aquela disciplina que você vai ter que refazer questão em cima da outra para você realmente entender se você aprendeu aquela matéria ou não. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Um abraço, até a próxima semana e tchau!